Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Engano. Vivemos dias em que a mensagem do Evangelho tem sido suavizada, adaptada e, em muitos casos, distorcida para agradar aos ouvidos. Muitos líderes religiosos têm apresentado um Cristo que não confronta, não corrige e não exige transformação. Um Jesus moldado à vontade humana e não revelado nas Escrituras. Mas será que esse é o verdadeiro Evangelho? A resposta é clara, não. Afirmar que Jesus Cristo não confrontou pecadores e que aceitaria ou seria indiferente ao chamado movimento gay e outras práticas pecaminosas é uma distorção grave da verdade bíblica. Desde o início do seu ministério, Jesus Cristo não ignorou o pecado. Ele o confrontou diretamente. Sua primeira mensagem já estabelecia o tom do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. E ele reforça isso de forma ainda mais explícita. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. Perceba, Jesus não veio para validar o pecado, mas para chamar o pecador à transformação. O Evangelho nunca foi sobre permanecer no erro, sempre foi sobre mudança de vida. Hoje, porém, muitos querem um Evangelho confortável, sem confronto, sem renúncia, sem arrependimento. Criam uma versão de Jesus que aceita tudo, tolera tudo e nunca exige nada. Mas esse Jesus não é o da Bíblia. A palavra de Deus é firme ao declarar: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8. Deus agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17:30. Não se trata de uma sugestão, é uma ordem divina. Jesus acolhe o pecador? Sim, isso é inegável. Mas acolher não é o mesmo que aprovar. O próprio Cristo deixa isso claro quando a mulher adúltera é colocada diante dele, prestes a ser apedrejada. Veja esse episódio descrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 3 ao 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando, e na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
Mulher. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Aqui está o equilíbrio perfeito do Evangelho: graça e verdade. Primeiro, ele não condena, mas logo em seguida, ele chama à mudança. Ele não ignora o pecado, ele aponta o caminho para abandoná-lo. Jesus falou: vai e não peques mais. João 8:11. A salvação é pela graça, mas essa graça não é licença para continuar pecando. O apóstolo Paulo confronta essa distorção de forma contundente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. A verdadeira graça transforma. Ela não encobre o erro, ela nos ensina a abandoná-lo, porque a graça de Deus se manifestou, ensinando-nos a renunciar à impiedade. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. O problema é que muitos não querem transformação, querem apenas aceitação. Querem um Cristo que não incomode, que não confronte, que não exija arrependimento. Mas esse Cristo não existe. A palavra de Deus não foi feita para massagear o ego humano. Ela confronta, expõe e revela a verdade, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Diante disso, a resposta correta não é justificar o pecado, é quebrantar-se diante de Deus. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Tiago 4:9. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4:10. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Salmo 51, versículo 17. Precisamos entender algo fundamental. Somos nós que precisamos de Deus, não o contrário. A salvação nunca foi mérito humano. É graça, é favor imerecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós. Efésios 2, versículo 8. Mas essa graça não nos deixa iguais, ela nos transforma. Jesus foi direto ao alertar. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3. Isso não é uma mensagem popular, mas é a verdade. Muitos líderes religiosos hoje tentam suavizar essa realidade, oferecendo um evangelho sem arrependimento, sem renúncia e sem transformação. Mas isso não é o evangelho verdadeiro, é uma distorção perigosa. Chamar de graça aquilo que não exige mudança não é graça bíblica. É apenas uma desculpa para permanecer no erro. E a própria Escritura faz um alerta severo. Ainda que nós vos pregue outro evangelho, seja anátema. Gálatas 1:8. O verdadeiro evangelho acolhe, perdoa e salva, mas também confronta, corrige e transforma. Qualquer mensagem que retire o arrependimento do centro da fé está incompleta. E um evangelho incompleto não salva. Conclusão. Guarde isso com muita clareza. Dizer que Jesus Cristo não confrontou pecadores e que aceitaria ou seria indiferente ao chamado movimento gay e outras práticas pecaminosas não é apenas um equívoco, é uma distorção séria do Evangelho. Isso não é detalhe. Isso muda tudo. Porque quando se remove o arrependimento, o que sobra não é o Evangelho, é uma mensagem vazia, incapaz de salvar. Jesus nunca foi conivente com o pecado, nunca ignorou, nunca relativizou.
Ele acolhia sim, mas sempre com um propósito: transformação. Ele nos fala ainda hoje: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Perceba, ele não condena, mas também não permite que a pessoa continue a mesma. Esse é o Jesus da Bíblia. Não o Jesus que muitos estão inventando hoje. Um Cristo que aceita tudo, que não confronta, que não exige mudança, pode até agradar, mas não salva. E a própria palavra é direta: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3. Isso é sério, isso é urgente. Nós não precisamos de um evangelho confortável. Precisamos de um evangelho verdadeiro. Um evangelho que confronta o pecado, quebra o orgulho, gera arrependimento e então transforma completamente a vida. Qualquer mensagem que permita permanecer no erro não vem de Deus. Pode parecer amor, mas é engano. E engano nunca libertou ninguém. Deus é amor, mas também é justiça santa e perfeita. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmos 145:17. Por isso, ele não ignora o pecado. Antes, enviou o justo para morrer pelos injustos. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3:18. Essa graça não é permissão para permanecer no erro. Ela nos chama a uma vida de santificação real, contínua e crescente. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. A vida cristã é um chamado à renúncia diária, à morte do eu e à obediência constante. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. É uma caminhada de luta contra a carne e vigilância contínua. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9:27. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Por isso, não é sobre acomodação, é sobre perseverança até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A graça salva, mas conduz a uma vida de santificação contínua, marcada por renúncia, obediência e fidelidade a Deus até o fim. A palavra de Deus é clara e não deixa espaço para engano. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Deus não ignora o pecado, ele alerta, confronta e chama ao arrependimento. Então abra os olhos, volte-se para as Escrituras. Não aceite um Cristo moldado por homens. Conheça o Cristo revelado na palavra. Eu tropecei, eu caí, me perdi no caminho que escolhi. Minhas palavras feriram, minha alma mentiu. Pai, aqui estou, preciso de ti. Os ventos sopram, meu coração chora, e o peso do mundo me empurra.
minhas mãos vazias, meu orgulho em pó. Tua luz revela quem sou de fato, ó, mesmo tão pequeno, mesmo tão falho, tu me aceitas, Senhor, no teu ato tão raro. As estrelas brilham, mas em ti é mais claro. És o refúgio quando tudo é tão amargo. Perdão, meu Pai, por tudo que errei. Lava minha alma, refaz o que quebrei. Perdão, meu Pai, escuta meu clamor. Eu volto aos teus braços, ao teu imenso amor. E se você quer continuar ouvindo a verdade, sem distorção, sem maquiagem, do jeito que ela realmente é, inscreva-se agora no canal Bíblia Sem Engano, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, porque a verdade liberta, mas só quando ela é pregada por completo.